Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos tratar sobre lugar do crime. Aula curta, tranquila, fácil de a gente gravar. Bem, o lugar do crime vem previsto no artigo 6º do Código Penal, que diz assim: considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então percebam que aqui a gente está falando de lugar do crime, ou seja, aonde aconteceu o crime. A pergunta é feita: para fins penais, por que o lugar do crime é importante? Para definir que, se o crime aconteceu dentro do território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. Por isso a importância de entender o que é o lugar do crime. Mas quando a gente fala de lugar do crime, previsto do artigo 6º do Código Penal, nós estamos falando crimes entre países. Nós não estamos falando do conceito de lugar de crime do Código de Processo Penal. Não. Porque se o crime acontece dentro do território brasileiro, aplica-se as regras do Código Processual Penal, onde vai se definir quem é o juízo competente para processar e julgar aquele delito. Aqui nós estamos falando de quando que é o lugar do crime para poder aplicar a lei penal brasileira. Aplicando-se a lei penal brasileira, a gente chega-se ao consenso de onde que é o lugar do crime. Por exemplo, por quê? Porque aqui, na verdade, o Código Penal, ele cuidou de todas as situações com relação ao lugar do crime. E com relação ao lugar do crime, nós temos teorias para tentar explicar. Nós temos a teoria da atividade. Lugar do crime seria o momento da ação ou da omissão, pouco importando o resultado. Pela teoria do resultado, seria o resultado do crime. O lugar do crime seria onde se dá o resultado do crime. E a teoria da ambiguidade ou teoria mista diz que o lugar do crime é da ação ou da omissão ou do seu resultado. Então, aqui, conforme a leitura do artigo 6º, nós vimos que o lugar do crime é onde o quê? É onde necessariamente pode acontecer ação ou omissão ou o seu resultado. Por favor, não vamos confundir o lugar do crime com o tempo do crime, porque tempo do crime adota-se a teoria da atividade. E com relação ao lugar do crime, adota-se a teoria da ambiguidade. E aqui eu quero abrir mais uma observação. Quando se perguntar qual a teoria, em regra, é adotado com relação ao lugar do crime do Código de Processo Penal. Com relação ao Código de Processo Penal, adota-se a teoria do resultado. Considera-se o lugar do crime, o juízo competente para julgar, onde se deu o resultado do crime. Tá ok? Com relação ao lugar do crime do Código Penal, adota-se a teoria da ambiguidade. Isso aqui é importante, porque vou dar um exemplo para a gente deixar bem claro. Nós temos aqui o Brasil. Vou dar um exemplo que acontece muito lá no meu estado. Aqui nós temos o Brasil e aqui nós temos a Bolívia. Rondônia faz fronteira com a Bolívia. Nós temos uma cidade lá em Rondônia chamada Guajará-Mirim. Um grande abraço para o pessoal de Guajará que estiver me assistindo. Guajará-Mirim, o que separa Guajará-Mirim da Bolívia é um rio. Você pega uma embarcação, vai até a Bolívia, já fui, já conheci lá. Então vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa ela é torturada no Brasil, torturada, amarrada, torturada, é levada até a Bolívia e morta na Bolívia. Quem é competente para julgar este crime?
Pela teoria da ubiguidade, seria o Brasil ou a Bolívia. Por que o Brasil? Porque iniciou-se a execução do crime no Brasil. E o resultado se deu na Bolívia. E lá no artigo 6º diz: considera-se lugar do crime o lugar da ação ou da omissão ou do seu resultado. E vice-versa. Se na Bolívia tiver acontecido o início da execução do crime e no Brasil o resultado final, mesma coisa. O que se vê muito na prática, muito na prática mesmo lá. O sujeito pratica o crime de furto, de motos, carro, e tenta atravessar esse carro lá na Bolívia, para praticar a receptação lá. Então perceba-se que o Brasil pode sim julgar o crime, porque o crime iniciou-se, executou-se aqui com relação ao furto e a receptação também aqui. Então, perceba que o Brasil ele tenta, de certa forma, ser competente para poder julgar qualquer situação criminosa que aconteça dentro do território brasileiro. Lembra-se que território brasileiro é a extensão territorial, as 12 milhas, mais a questão que envolve aeronaves, embarcações de natureza pública, onde quer que se encontre, se estiver a serviço do governo, ou de natureza privada e mercantes, desde que esteja em espaço aéreo correspondente ou em alto mar, ok? Vamos fazer aqui uma questão. Uma questão para a gente fixar. No que diz lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria do resultado. Adotou a teoria do resultado? Não. Nós sabemos que adotou a teoria da ubiguidade. Letra B. Ubiguidade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir o resultado. É isso aí. O gabarito é a letra B. Percebam que o examinador ele não está muito assim preocupado se você sabe ou não sabe. Não, ele está preocupado do conceito. Sabe o conceito? Sabe qual é a teoria? Ele vai tentar te confundir os nomes, as teorias, tudo. Do lugar do crime. Lugar do crime, teoria da ubiguidade, teoria mista. Vamos lá. Polícia Federal. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra o agente da Polícia Federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após a troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram a autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Nessa situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da ubiguidade. E aí? E aí? Vamos de novo? De novo. Essa questão aqui foi muito difícil, ó. A tentativa de entrar em um território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo. Um traficante disparou um tiro contra o agente da Polícia Federal que estava em missão em unidade de fronteirista. Após a troca de tiro, outros agentes prenderam o traficante em flagrante e conduziram a autoridade policial local, conduziram a autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Nessa situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o Código Penal brasileiro adota a teoria da ambiguidade? Aí você vai falar assim, é óbvio, professor, correto. Olha que questão muito polêmica. Por quê? Porque o gabarito deu que a questão está errada. Sim, o Código Penal adota entre países. Ocorre que aqui ele deixa bem claro que o crime praticado pelo traficante é o crime contra o policial.
contra o policial. Não está falando do tráfico, mas o crime contra o policial aconteceu dentro do território brasileiro. Se aconteceu dentro do território brasileiro, vai se adotar a teoria do Código de Processo Penal, que é a teoria do resultado. Então, aqui foi uma questão... Eu confesso para vocês que o gabarito não me agradou tanto. Se você for lá no site, questões de concurso, tem uma chuva de reclamações. Por que eu pus ela no... Por que eu botei ela no material? Para vocês verem que, às vezes, as questões elas não saem tão claras como deveriam sair. Mas fica o alerta. Aqui a questão do CESP é um pouco mais chatinha, mas fixou, né? Entre países, teoria da ambiguidade. Dentro do país, teoria do resultado, Código de Processo Penal. É isso que eles queriam cobrar do conhecimento de vocês. E a mensagem que eu deixo para vocês é bem simples, mas é bem forte. Mesmo que vocês sejam derrotados hoje, seguramente vencerão amanhã. Avançar destemidamente é o espírito de um vencedor. Gente, isso é muito importante, porque você tem que compreender que você não pode ser aquele sujeito que, quando você faz uma prova, você necessariamente tem que ser melhor do que na outra prova. Eu não acho isso um parâmetro legal. Eu acho assim, eu não posso errar as questões que eu errei na prova anterior. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que avançar. É interessante que quando mais a pessoa vai avançando, parece que ela vai mais ficando desestimulada, não sei porquê. Às vezes eu encontro alunos meus, ex-colegas meus de que ainda estão estudando, que falam assim, pô, eu estou cansado de estudar para concurso. Por quê? Porque eu fiquei por uma questão, porque eu fiquei por meio ponto na subjetiva, eu fiquei meio ponto na redação. E você acha que está tão longe assim? Não, que isso me desmotiva. Quando eu prestava concurso público, isso me animava. Eu falava, só falta meio ponto. Só falta um ponto. Eu sempre pensava, nossa, eu estou tão perto. Faltou um pouquinho. Então eu tenho que estudar mais, eu tenho que avançar, mas está faltando pouco. E é assim que funciona, gente. É você se motivar. Vai chegar um momento que você vai passar em tudo. Mas requer o quê? Requer força, requer muita garra e muita paciência. Você vai pegar desafios. Não tem como você evitar o sofrimento. Se você está achando que você vai estudar e não vai ter sofrimento na sua vida, esqueça. Então não estude, porque você vai ter sofrimento. Não existe fórmula mágica. Então avance, meus queridos, e vocês vão vencer. E vocês vão conseguir sim aí o tão sonhado concurso público de vocês. E eu estou aqui para ajudar naquilo que tiver ao meu alcance, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Clique like.